de pessoas humanas. Isso em relação à antropologia, diz ele. É claro que as minhas noções daquilo que denomino sobrenatural, elas se baseiam naquelas premissas antigas. E as pessoas e a sua realidade, elas dependem de sua própria existência e de condições externas e não de seus próprios atos. E, consequentemente, eles têm alternativas que são argumentadas em relação à divindade, que é um reconhecimento incorreto da humanidade. Para Durkheim, Deus é uma apreensão mal colocada do poder da sociedade, o poder das pessoas que com certeza experimentam, mas não sabem de onde vem. E a antropologia marxista mostra que também nós temos uma produção e reprodução de poderes que são transferidas para Deus como uma divindade. Tais teorias, elas podem abordar a morfologia da divindade e também podem ter uma projeção ou mistificação, ou seja, uma sociedade estabelecida em seres cósmicos que delega poderes de vitalidade e mortalidade que estão além dos controles conhecidos pelos seres humanos, tanto de produção como de reprodução. Além disso, nós temos aqueles aspectos genéricos de previsões em relação à condição humana. Nós temos a dependência ou forças que não são criadas por forças humanas ou por governos ou por intencionalidade humana, ou seja, as pessoas que não têm controle sobre sua existência vão morrer ou falhar e não controlam também a sua biologia sexual, geração agrícola ou outros aspectos relativos a seu próprio círculo de pessoas que têm uma existência cultural que é inviável, que é escandalosa para si própria e que também apresentam uma diferença de estrangeiros que têm uma capacidade transcendente para a vida, ou seja, o estrangeiro que meramente não é humano para eles, são dotados de poderes transcendentes e o estrangeiro também frequentemente é o objeto do desejo. Se os homens fossem imortais, os viveiros de Castro dizem que talvez a sociedade seria confundada com o cosmos, mas esse óbito ele existe e é necessário para a sociedade para que ela se conecte com algo fora de si própria e haja um elo social com o exterior. Se as sociedades fossem confundadas com o cosmos em alguma medida, ou seja, a interação entre as pessoas com o exterior, em muitos tipos, seria superada pela finitude humana. Nos povos da Amazônia, a partir do qual temos os viveiros de Castro, nós temos relações externas de predação, conciliação, reciprocidade, outros poderes espíritas que são fora da sua própria existência. E nós temos aquelas pessoas que têm essa paixão pela exterioridade, a ponto de que os outros não são apenas um espelho do homem, mas um destino e, de fato, sua identidade. E, como Hegelian e outros disseram, a ordem interna requer a incorporação do poder de sociedade de outros. E esse é o conceito de estranhos que conota não só aquele antagonismo indispensável, mas também uma autorreferência. E alguém me lembrou que os indianos, eles eram etnográficos, que as pessoas precisavam de inimigos para ser felizes. O presidente Bush fala isso muitas vezes, né? Givaro observa o Filipe da Escola e ele acha necessário incorporar indefinidamente os corpos e identidades dos seus vizinhos para poder persistir como seres em si mesmos. E a vida na sociedade, ela é sustentada pela comunidade, que é conflitual em parte e assimilação de ritual em parte. E qual a diferença entre canibalismo e o reinado de estranhos? Ambos eles envolvem a apropriação externa do poder interno. E com isso nós temos também aspectos importantes
E para aqueles headhunters que estão na região da África, nós temos a transformação desses inimigos potentes que são transformados em beneficiários locais, e mesmo a questão do Toraja e outros que fazem parte dessa estrutura. E foi documentado há anos atrás, de um modo bastante mecânico, num artigo feito por Robert McKinnon. Esse ritual domesticado, os poderes dos guerreiros, das vítimas, eles se transformam na sustentação de vidas e nas vitórias. E com isso nós temos um sacrifício anterior que era comum, e a cabeça de vítimas serviam para serviços beneficentes e os alter egos daqueles sacrificados vitoriosos, e deste modo eles ofereciam só uma vitória e renunciavam essa vitória em favor a Deus. A cabeça de inimigos normalmente era honrada e eram oferecidas também em locais como templos. Então ofereciam comida, arroz e outros itens nessa área. Então depois esses inimigos, eles se tornam guardiões, amigos, beneficiários, e isso gera abundância. E desse modo nós temos aquele inimigo que se junta para combater a doença e a magia negra. Então, nele se torna um de nós. E eu vou passar esse parágrafo. Ele está falando isso para tradução. E na tradição dessas festas, nós temos uma viagem ao submundo. E nesse caso, nós... Bem, primeiro ele vai para o mundo superior para poder obter a vingança em relação aos seus assassinos, aos assassinos de seus pais, e depois ele vai ao mundo subterrâneo para poder pegar a cabeça dos fantasmas de suas vítimas. Então, desse modo, Toraja e as suas narrativas que resultam e que contam daquela vila, nós temos uma filha que é mágica dessa vítima e que casa com aquele inimigo e transforma então em inimigos seus parentes pelo casamento. E desse caso, Toraja, o guerreiro, ele retorna a explorar o cósmico, e com isso ele tem a produção da virtude, que é a esposa, e com isso ele revive os mortos, ou seja, toda a sociedade. Isso gera a formação de reis forasteiros que são considerados como heróis locais e que captam os poderes estrangeiros em oposição aos príncipes estrangeiros que captam os poderes locais. E agora eu vou dar um exemplo em relação à Melanésia. Aquelas culturas importadas da Melanésia, elas têm esses poderes exteriores e essa apropriação que é semelhante, e elas incorporam realmente aquela troca tribal, ou seja, aquelas pessoas que são vendidas como objetos. As pessoas confiam mais em reciprocidade do que em predação. Isso significa que há uma absorção igual do desejo e da mudança. E nas relações hierárquicas entre os vários interdependentes, nós temos o foco principal nas pessoas que eram de Atmul. E as formas culturais são consideradas por seus vizinhos como envolvidas por uma aura de poder perigoso especial, e por isso são valiosos de serem adquiridos. Deste modo, as pessoas periféricas têm o seu próprio poder selvagem, que é um tráfico benefício mútuo e efeitos místicos que ligam e atam a outras cadeias de troca recíproca. Ou seja, através da exploração de Toraja e Dayaka, essas apropriações que ocorrem para fora da fronteira cultural, elas geram benefício para a sociedade local e também redundam no status daqueles que as retiram.
A partir daí, nós temos vários itens que são importantes para o trabalho produtivo. Ou seja, o estrangeiro, ele tem uma proveniência que vem de outra parte. Com isso, ele tem também uma eficácia. E aqueles que estudam o trabalho de Chambry, Deborah Gertz e Frederick Errington, eles entendem que